1 Coríntios 15. Nós vamos começar com o mesmo versículo que o pastor Marcena começou quarta-feira passada. Versículo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes ou guardardes, tal como vos anunciei ou vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, para a gente começar aqui, só dizendo, reforçando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas não é um evangelho transformado que salva. É o evangelho conforme anunciado pelos apóstolos. Qualquer coisa que venha a ser diferente do que os apóstolos anunciaram não tem o poder de salvar. E a gente precisa ter cuidado, porque muitas pessoas usam a mesma Bíblia que nós temos aqui. Os mesmos textos que nós usamos aqui, que a Bíblia é a mesma. E os textos eles são distorcidos. Pega um versículo ali isolado e dentro daquele versículo se faz uma doutrina de homem dentro da Bíblia, uma doutrina de demônios até com versículos da Bíblia. Satanás usa a palavra de Deus, falsos mestres usam a palavra de Deus para se darem bem em algumas situações, mas não levar o povo à salvação. Levarão a outros caminhos. E eu quero que você abra comigo em Hebreus, o capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vou repetir o versículo 6 novamente. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, no caso os nossos pais, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente, no momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha quantas coisas interessantes aqui, falando em relação ao amor de Deus, e que por Deus amar, ele repreende, ele açoita. E ele repreende, ele açoita, não para maltratar, não para que alguém se desvie, não para matar, mas para que aquele que é repreendido por ele tenha vida, e vida eterna. Uma coisa que ele diz aqui, o escritor dos Hebreus, no versículo 7, ele diz assim: se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso é no passado, porque hoje, irmão, o negócio está complicado. Hoje, dificilmente um pai corrige um filho. Hoje, dificilmente um pai
é mais duro com o seu filho. Os pais hoje têm medo de se posicionarem diante dos filhos. Os especialistas dizem que isso não pode, que isso faz mal, que isso não é legal. E hoje a gente vê os filhos controlarem os pais e se imporem aos pais. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus corrige, e ele diz assim, e que pai que é que não corrige os filhos? Isso naquele tempo. No tempo que eu era criança, já havia um meio termo. Nem todos os pais tinham um pulso firme, como tinha no caso o meu, na minha casa. Naquela época em que eu era criança, eu já estou com 48 anos, então quando eu era criança já havia naquela época famílias que já não tinham mais o domínio com seus filhos. E não era uma coisa isolada de uma perto, já eram várias famílias que já não tinham esse domínio com seus filhos. E tudo de lá para cá veio mudando. E mudando justamente para essa degradação da família, dos valores, onde quem comanda não é mais o pai, quem comanda não é mais a mãe, não são os pais que governam, mas sim os filhos que mandam. Os filhos fazem o pai, bota o pai para onde ele quer, irmão. O filho pequenininho é quem manda, é quem leva o pai, é quem traz o pai, é quem diz o que quer, na hora que quer, quando vai, na hora que quer dormir, na hora que quer comer, na hora que quer tomar banho. É o filho hoje que comanda. Os pais perderam isso. Mas é bom nós aprendermos com o Senhor que isso não é assim. Isso é o que os especialistas dizem, mas o que a palavra de Deus diz para nós, que isso não faz bem. Porque o pai que ama não é o pai que deixa o filho fazer o que quer. O pai que ama é o pai que corrige. E aqui a gente vê Deus falando que ele, por amar, ele corrige. Ele repreende sim, por ele amar. E nós estamos vivendo um tempo tão complicado, que qualquer coisa que nós venhamos a falar machuca, maltrata as pessoas. Por que isso? Porque desde criança já se aprendeu que não se pode dizer não, desde criança já se aprendeu que não se pode repreender. E quando essa criança cresce e vira um adulto de cristal. Qualquer coisinha se quebra. De papel de seda, qualquer coisinha se rasga. Lembra daquele papel de seda que tinha no caderno de desenho? Bem fininho ali que a gente desenhar. Qualquer coisinha ele se rasga. Isso tem muitos adultos hoje, consequência dessa forma de criação familiar, que chega na sua fase adulta, nunca recebeu um não lá na infância, na adolescência, e quando chega na fase adulta vai se deparar com o mundo, as frustrações, e é todo mundo nesse não me toque, mimimi, ai, oi, oi, oi. Mas não é assim que Deus trata com o povo. E se a gente não tiver cuidado dentro da igreja, vai se permanecer também dessa mesma forma. Do jeito que está acontecendo nas famílias, dentro das casas, se nós não tivermos cuidado, vai acontecer dentro da igreja. De dentro da igreja, a gente não poder falar a verdade. De dentro da igreja, aquele que vem aqui ministrar uma palavra, tem que ter muito cuidado para não falar o que Deus, até o que está escrito. Tem que ter cuidado até na hora que vai ler, porque as pessoas vão se magoar, vão se machucar. E uma coisa aqui na palavra diz o seguinte, vou repetir o versículo 7 novamente. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se eu suporto a correção, se eu suporto a repreensão, Deus vai me ter como filho. Aí ele diz, o escritor diz aqui, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois também bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, aqueles que corrigiam no passado, e nós os reverenciamos. Hoje eu digo assim, eu dou graças a Deus a meu pai. Eu dou graças a Deus a meu pai que puxou a rédea, que não me deixou fazer tudo o que eu queria na hora que eu queria. Eu dou graças a Deus a minha mãe que me colocou no lugar de filho. Hoje nós reverenciamos quem fez isso. E a palavra de Deus diz isso aqui. Não nos sujeitaremos, já que nós percebemos que os nossos pais, mesmo com aquela severidade deles, naquela dureza deles, estavam corretos. Hoje nós percebemos isso. Aí a palavra diz aqui, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, ao Senhor dos Senhores, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Senhor,
o Todo-Poderoso, Pai eterno, Ele nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus nos corrige, irmãos, Deus nos corrige com um propósito. Assim como um pai que ama o filho, quando corrige o filho, corrige com um propósito. Ele não corrige o filho para machucar, para destruir. O pai e a mãe, quando está corrigindo um filho, quando está repreendendo o filho, é porque ele está querendo que o filho se organize, se adeque. E Deus, muito mais conhecedor e sabedor do que nossos pais que nos corrigiam durante um tempo, Deus que conhece realmente toda a nossa estrutura e tudo que Ele tem para nós, Ele nos corrige para nós sermos participantes da sua santidade. E aí o escritor diz uma coisa que é muito verdade. E ele diz, e na verdade, toda correção ao presente parece não ser de gozo. Ou seja, é um momento realmente difícil quando você é repreendido. Ali no momento, no presente em que você está sendo repreendido. Não é fácil. Nem para quem repreende e nem para quem é repreendido. Ele diz isso realmente é verdade. É um momento de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos exercitados por ela. Pela correção, pela repreensão. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que leem a Bíblia, mas só leem aqueles versículos de promessas. Quando eu tinha minha loja, eu vendia alguns artigos evangélicos, e dentro dos artigos evangélicos, um dos mais procurados que tinha era um livrinho de promessa, que é tipo uma bíbliazinha bem pequenininha, cheia de versículos dentro dela, para aquelas pessoas todo dia dizer assim, deixa eu ver o que é que Deus vai falar comigo hoje. Aí abre aquela bolsinha, no formato de uma bíbliazinha pequenininha, e vai puxar a palavra de Deus hoje para você. E ali só vem o quê? Promessa. Que bom que Deus hoje falou comigo. Aí vai, amanhã de novo puxa outro papelzinho, outra promessa. Um versículo isolado da Bíblia. Aí amanhã de novo puxa outra promessa. E desse jeito você não é corrigido, você não é repreendido e você não se ajusta. E esse é o perigo. Abra comigo aí em Salmos 23, a gente vai ler alguns versículos. Salmos 23. Um dos textos que as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta. Aqueles que costumam deixar a Bíblia aberta em casa, para Deus estar ali, falando a todo tempo. Já que a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, aí deixa a Bíblia aberta para a boca de Deus estar aberta. Mas deixa aí no Salmo 23, no 91, e nem é todo o Salmo, é só um versículo, E o versículo é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, maravilha. Deus falou comigo hoje tremendamente, A pessoa diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, que delícia. Como é bom se vier um Deus desse. Só que você pega o versículo isolado, não se aprofunda no versículo, para você compreender o que Deus está dizendo por Ele ser o seu pastor e nada te faltará. Porque quando Jesus ele diz que é o nosso pastor, Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E aquelas ovelhas que conhecem a sua voz, elas o obedecem. Mas as pessoas pegam esse versículo dizendo que o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu sou ovelha do Senhor, mas eu não estou nem aí porque o Senhor diz, eu não reconheço a voz do Senhor. Vocês estão vendo como o versículo é isolado e isso não tem peso nenhum para as pessoas, que isso não confronta as pessoas, que isso não faz eu refletir sobre a minha vida, sobre uma questão de mudança. E a gente poderia pegar esse versículo somente, trabalhar esse versículo, dizendo tudo isso que realmente... E isso aqui não é mentira, isso é verdade. Mas se a gente ficar o culto, outro culto e mais outro culto, um ano inteiro, somente com esse tipo aqui de mensagem, irmãos, sem se aprofundar nela, somente dizendo, o Senhor é meu pastor, nada te faltará, é isso aqui, e tome isso para você. Isso não confronta você. Você sai daqui alegre, dizendo que culto maravilhoso, mas isso não refletiu em nada de transformação na sua vida. Porque isso não fez você parar, isso não fez você se entristecer com a sua forma de viver. Isso não repreendeu você em nada, isso não chamou você a atenção em nada. E você vai para casa achando que é isso mesmo e nada disso vai acontecer. Porque na verdade o Senhor não é pastor daqueles que não lhe ouvem. Porque Ele é pastor das suas ovelhas, e as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz.
Estão vendo como o negócio? Se a gente ficar nisso, como a gente vai num canal desse de YouTube, aí tem lá um pregador famoso, aí uma mensagem linda, maravilhosa, motivacional, mas que não tem o peso de transformar, é um evangelho transformado, adulterado. É a mesma palavra, mas com um outro sentido. E não vai trazer mudança. O apóstolo Paulo diz: o evangelho que vocês receberam, esse evangelho tem o poder de salvar, mas se vocês o retiverdes conforme tal foi anunciado a vocês. E o evangelho de Deus, irmão, ele confronta as pessoas. Abra em Salmos 34. Salmos 34. Versículo 7. Vamos puxar outro papelzinho daquele. Só tem esses papelzinhos no livrinho de promessa. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Aqui o que é que a gente enxerga? A gente só enxerga que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. A gente esquece a outra parte do versículo, a gente fica só com essa parte, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Mas o versículo tem mais coisa, o texto tem mais coisas. E eu posso chegar aqui e explorar para você, só que o Senhor, ele dá ordem aos anjos para cuidar de nós. Mas isso não é totalmente a verdade. O versículo ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É ao redor daqueles que temem ao Senhor. Não é dos que têm medo do Senhor, não. É daqueles que temem, daqueles que reverenciam, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que vivem a palavra. Vocês estão vendo como é diferente? Vocês estão vendo como essas promessas são perigosas, isoladas? Vocês estão vendo que se nós aqui, irmãos, tivéssemos esse costume de chegar para vocês, fazer um culto de doutrina, ou sei lá qual o nome que a gente desse, e pegar um texto desse aqui, e alegra você, alegra o seu coração, e você sair daqui todo maravilhado, sem ter nenhuma transformação. E é assim que muitas pessoas hoje vivem. Muitas pessoas vivem dessa forma. Se enchendo com embutidos, com enlatados, sem comer uma comida sólida, firme, que alimenta, que sustenta, que te dá saúde e firmeza. Ainda no versículo 30, no capítulo 34, ou no Salmo 34, não é capítulo, no Salmo 34, o versículo 9, diz assim, ó: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. De novo, aqui eu só vejo a questão que não tem falta alguma para mim. Tudo vai estar ao meu alcance, tudo vai estar ao meu redor. Eu não vejo a outra parte. Eu vejo essa parte. E é essa parte que é explorada pelos falsos profetas. E você precisa ter cuidado com isso. E às vezes você vem aqui numa quarta-feira e repreensão, e vem outra quarta-feira, repreensão, aí vem no domingo, repreensão. Eu não aguento mais. Lembre-se do que nós lemos lá atrás, que o Senhor, ele corrige mesmo. E é na correção de Deus, irmão, que nós seremos transformados. Ramon falou aqui, o obreiro Ramon falou aqui de mudanças na vida dele, através desses encontros. E não foi encontro passando a mão na cabecinha do adolescente Ramon, não. Foi encontro chamando Ramon a um compromisso. Os encontros de jovens que a gente fazia aqui não era para ficar aqui brincando, não. Eram encontros que a gente falava da palavra, e aqueles que se permaneceram estão aí. Os que não aceitaram a repreensão do Senhor foram embora. Mas os que Deus tem por filho é aqueles que aceitam a repreensão. E a repreensão realmente, no momento, é complicado, dá um aperto. Mas depois vem o resultado da repreensão. Ainda em Salmos 91, outro salmo bem conhecido, 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso, descansará. Ai, como é bom descansar na presença do Senhor. E aqui a gente se apega e está à sombra do Senhor, sob a proteção do Senhor, descansar no Senhor. Mas aqui diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso é muito profundo para você chegar aqui. E na promessa, quando você puxa, você só vê que você descansa na presença de Deus. Sem nenhum compromisso. Você não precisa ter nada. Só você descansar. Que Deus é o Deus que te sustenta, é o Deus que te guarda. É o Deus que dá ordem aos anjos para te livrar. Só isso. Mas a gente vê que cada promessa dessa tem algo da minha parte, da sua parte. Toda promessa de Deus para o povo de Israel, ele dá a promessa de se você fizer assim, se você permanecer assim. Ainda no Salmo 91, versículo 7, essa aqui é citada muitas vezes.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pronto, isolou o versículo, maravilha, que promessa boa para hoje. Você acorda o dia meio perturbado, com alguns problemas, de repente diz, deixa eu ver o que é que Deus tem para mim hoje. Vai lá na sua promessazinha, no seu caderninho, no seu livrinho, na sua bolsinha, puxa o papelzinho, aí sai o Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh meu Deus, que Deus bom, que Deus maravilhoso. Bom, você ganhou o dia. Agora você está fortalecido num versículo, isso é verdade, não é mentira. E não é que eu não possa me apegar nas promessas de Deus, eu posso sim me apegar às promessas de Deus, mas as promessas de Deus são para aqueles que vivem na presença de Deus, não é para todo mundo. A salvação, que é ponto principal de tudo de Deus para nós, não é para todos. Senhor, muitos se salvarão, ele disse, se esforce por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não poderão. Então a gente precisa ter cuidado. Ainda no Salmo 91, versículo 11, diz assim, porque aos seus anjos, a gente lê um versículo bem parecido agora, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aí você fica maravilhado com os versículos isolados. Vamos lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Nós começamos aqui, o apóstolo Paulo dizendo que o evangelho anunciado por ele tem o poder de salvar. Mas se aqueles que ouvem ou ouviram, retiverem ou guardarem aquele evangelho conforme lhe foi anunciado. E a gente vê o escritor aos Hebreus falando sobre o amor de Deus, e por Deus amar, ele repreende, ele açoita, para que nós venhamos a termos comunhão com a sua santidade. E a gente vê que muitas pessoas usam os textos da Bíblia falando uma meia-verdade. E essa meia-verdade, ela é muito complicada. O bispo costuma dizer que é pior do que uma mentira. Porque a mentira você consegue detectar logo e pronto. A meia-verdade, ela fica meio confusa. E você se agarra a isso, achando que está dentro da igreja, achando que está vivendo na presença de Deus, somente com as promessas de Deus, sem ser confrontado com a palavra de Deus. E qualquer momento que você for confrontado, aí você cai fora. Qualquer momento que alguém for mais áspero com você, você cai fora. Eu não estou acostumado com isso. Eu não fui criado assim. Nem meu pai falou assim comigo. Já ouviram isso? Nem meu pai, nem minha mãe. Eu não aceito repreensão de ninguém. Tem gente que diz assim, só aceito de Deus. Mentira. Então a gente precisa ter cuidado. E a gente precisa, irmão, dentro das nossas casas, aqueles que são pais, no caso pai e mãe, precisa tomar o controle do seu lar novamente. Porque o que estão fazendo, o que estão pregando, é que o controle se perca. É que uma criança de 2 anos, de 3 anos, é quem mantém o controle da casa. Ela é quem determina a rotina da casa. E não pode ser assim. Você tem que determinar. Você tem que estabelecer. Enquanto a criança é criança. Porque depois que crescer mais um pouquinho, aí acabou. Não tem mais como. Não tem. Então, vocês que são pais, prestem atenção nisso. Vocês que serão pais, prestem atenção nisso. Não deixe o mundo envolver vocês nessa falácia. Não olhe para os especialistas, olhe para Deus. Olhe para a palavra do Senhor, que é que nos orienta de maneira verdadeira. Ah, mas os especialistas estão dizendo, esqueça os especialistas. As pessoas têm medo hoje de ouvir a Deus. Preferem dar ouvido a um homem, uma mulher que diz ser especialista em família. E preferem ouvir essas pessoas do que aquele que criou e estabeleceu a família. Romanos capítulo 8, o versículo 1, ainda estamos falando desses versículos que podem nos atrapalhar. Romanos 8, versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo aqui as pessoas também costumam só pegar a primeira parte, a segunda parte eu não quero nem saber disso. O que me interessa aqui é que não há nenhuma condenação para mim.
Isso é o que importa para mim. O que está depois e o que está mais além nos outros versículos, no resto do texto, eu não quero nem saber. Para mim o que importa é isso. Isso é o que se estão fazendo, irmãos, com esse versículo, com os demais, com as promessas do Senhor. Aqui está dizendo mesmo que nenhuma condenação há. Mas é para todo mundo? Não, é para os que estão em Cristo Jesus. São para os que não andam segundo a carne, segundo os desejos carnais, a natureza humana, mas que andam segundo o Espírito. Para esses não há nenhuma condenação. Não é para todo mundo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não se aplica para todo mundo. Nenhuma condenação há. Não se aplica para todo mundo. Não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua natureza pecaminosa, mas andam segundo o Espírito. Filipenses, capítulo 4, um outro texto assim que a gente vê muito em para-choque de caminhão, em adesivos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, você puxou a promessinha do dia e veio essa palavra para você. Fechou o ano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso fazer dívida, posso comprar o que eu quiser, eu posso ter o que eu quiser, porque eu sou Deus, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo distorcido, vocês percebem como é tudo distorcido? E as pessoas vivem assim, dentro das igrejas, alegres com Jesus, sem serem repreendidos pela palavra, porque as palavras de repreensão elas são deixadas para trás, e quando são lidas assim de forma muito por cima, e ninguém quer nem saber. Eu só quero saber dessa parte. Ninguém quer saber do versículo 12 desse capítulo. Aqui o interesse é o versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, por causa desse versículo já teve tanto casamento destruído, tanta família destruída, da má interpretação. O versículo está aqui, faz parte da palavra de Deus, mas qualquer um desses textos aqui que eu pego ele isolado e levo para um canto, eu vou fazer o que Satanás fez com Jesus. Está escrito a teu respeito, pula daí, que se tu for quem está dizendo que é mesmo, não vai acontecer nada. E estava escrito, é o texto isolado. E a gente precisa ter cuidado com isso. As pessoas vivem aí, uma vida de crentes, uma vida gospel, cheia de emoções, de fantasias, mas não me toque, não mexa comigo, não fale sério comigo, fale sempre sorrindo, porque nem meu pai falava assim. E essas pessoas, quando são confrontadas, elas vão embora. Senhor, o Senhor foi muito duro. Os apóstolos disseram para Jesus, o Senhor foi muito duro. Tem um bocado de gente aí indo embora. Qual foi a palavra de Jesus para quem veio falar isso? Quer ir também? Quiser? A minha palavra é essa. Não abro mão da verdade. Jesus não abre mão da verdade porque Ele é a verdade. Eu não posso, irmãos, nós não podemos abrir mão da verdade, de falar a verdade, porque se falar isso, vai sair 2 ou 3 da igreja. A gente não pode abrir mão disso. Tem que ser falado, tem que ser repreendido, tem que ser instruído, tem que ser ensinado, de acordo com a palavra. Vai me causar um entristecimento? A princípio vai, mas futuramente, depois você vai estar testemunhando, né, Ramon? Ramon estava hoje aqui testemunhando. Mas quantas vezes Ramon não se entristeceu? Com conversas nossas mesmo. Com o pastor Marcenda conversando com ele. Com o pastor Edmundo conversando com ele. Sério, olho no olho. Na hora é difícil, irmão. Aí depois você vem testemunhar. Dizendo, irmão, como foi bom, como foi importante. Vocês já estudaram com aquele professor bonzinho? Ah, que professor bom. Esse professor, ele é bom, ele não reprova ninguém. Olha, você falta, ele bota presente. Você não faz a prova, ele te dá a nota. Pensa num professor bom. Esse professor não é bom, meu. Esse professor é horrível. Esse professor está estragando com você. O professor bom é aquele que te cobra. O professor bom é aquele que chama você e diz assim, olha, você fez, está errado, faça de novo. Quando eu fazia pedagogia, tinha uma professora da gente que estava testemunhando que quando ela estudava, o professor pediu um trabalho para ela, ela passou o final de semana todinho fazendo o trabalho, era escrevendo, que na época nem tinha computador e nem todo mundo tinha datilografia, máquina de datilografia, e ela escreveu aquilo, fez tudo bonito, aquela capa bonita. Quando chegou na segunda, entregou para o professor pegou assim e rasgou. E ela chorou. Ele disse, faça de novo. Mas gostou, o senhor nem leu, ele disse, faça de novo. Que coisa, como é que pode, professor desse, professor ruim, horrível. Mas lá na aula ela estava testemunhando o quanto esse professor fez bem para ela. Porque ela teve que ir fazer de novo, e ela foi fazer de novo, e ela aprendeu muito mais na segunda vez do que na primeira. E esse era o objetivo do professor, não era? O objetivo do professor era para ela ir de novo, fazer, pesquisar e trazer.
Porque aí ia fixar na cabeça dela. O professor ruim é o professor bom. O professor bom é o professor ruim. Os falsos profetas que parecem serem bons são os falsos profetas. Os profetas são aqueles que incomodam e que as pessoas querem matar. Sempre foi assim. Para a gente terminar essa parte, 2 Timóteo, o capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha a fala de um homem depois de cumprir seu ministério. O versículo 8, Paulo diz assim, ó, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aí aqui as pessoas acham que é para todos. A coroa da justiça está guardada não só para mim, mas para todos. Não é para todos. São para todos que amarem a vinda do Senhor. E as pessoas se apegam, não, já está a coroa da justiça, está guardada para mim, é pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus Cristo e pronto, meu nome está escrito no livro da vida, não tem quem apague. Será que é isso que Jesus diz? Será que é isso que o Evangelho diz? Será que era isso que o apóstolo Paulo ensinava? E a gente vai ver, irmãos, que o ensinamento de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos, era sempre muito duro. Não tinha papo na língua, meia conversa. Era só diretamente. Veja aí comigo em... Vamos aqui em 2 Timóteo, já que a gente está aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1. Instrução do apóstolo Paulo para Timóteo. Insisto, ou conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas. Redarguir é repreender, então ele fala repreender aqui duas vezes, com duas palavras. Redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Repreenda, Timóteo. Fale, pregue, insista, não demole. Fale a verdade, pregue a verdade. Paulo diz, eu não estou aqui para agradar homem, eu estou para agradar o Senhor. Então esse era o conselho do apóstolo Paulo, que pregava o Evangelho, para quem também pregaria o Evangelho, ele estava aconselhando, ei, ó, firmeza, viu? Seja firme. Tiver que repreender, repreenda. Tiver que instruir, instrua, ensine. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, muito usado aqui por nós, principalmente nas aberturas de culto de quarta-feira. Versículo 16 diz assim, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja que a palavra de Deus, ela serve, irmão, para ensinar, para instruir, para repreender. E para quê? Para que Deus ensina? Para que Deus instrui? Para que Deus repreende? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a repreensão de Deus para nós é para nos tornarmos perfeitos. Então não é para a gente sair chutando o balde porque foi repreendido. Como é que pode? Eu não aceito. Faça diferente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Estou saindo daqui entristecido, mas entristecido comigo. Porque essa repreensão poderia não ter sido para mim, mas foi, Senhor. Obrigado por o Senhor usar de novo esse homem, essa pessoa que hoje veio de novo tocar na minha ferida e doeu de novo, Senhor. Mas a gente sai às vezes, não, eu não volto mais, eu não sei o quê, toda vez é isso, e toda quarta é a mesma coisa, isso enjoa, isso abusa. Os filhos, eles precisam aceitar a repreensão, e a repreensão aqui, irmão, não é minha. A palavra não é minha. Eu sou apenas um canal. Se você estivesse aqui e você também fosse sincero com Deus, você estaria dizendo o que eu estou dizendo, ou qualquer um. Então aceita, é de Deus. Quando bater lá dentro, quando tocar na ferida, quando sangrar. Ah, Senhor, obrigado, eu precisava dessa. Para mim voltar aqui de novo, eu estava... Asaf dizia assim, eu quase me desviava. Quase, foi por um triz. Olha só em Mateus capítulo 3, como os profetas eram bem mansinhos. Mateus capítulo 3. João Batista era um amor de pessoa, mas ele não tinha receio de falar o que ele tinha que falar, não. Não fazia arrudeio. Às vezes tem coisa que eu quero falar e eu não falo, para não magoar.
Estou errado. João Batista não tinha esse negócio, não. Versículo 7 do capítulo 3 diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, bem mansinho, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostrem com a atitude de vocês, com as ações de vocês, que vocês estão arrependidos e voltem. Pastor, eu quero ser batizado. Meu filho, pois mostre arrependimento. É bem que eu não fico numa igreja dessa. E às vezes, irmão, tem gente que a gente batiza e já sabendo. Aí como a gente também não sabe muita coisa, a gente também às vezes batiza pensando que a pessoa não vai ficar e de repente é o que fica. O bispo disse que batizou criança de 7 anos que até hoje está na igreja. Aí tem igreja que não batiza criança de 9 porque ainda não tem 12. Eu já batizei pessoas de 30 anos, de 20 anos, que só veio um dia para a igreja, nunca mais veio. Mas tem situação que a gente vê. E às vezes a gente não tem a coragem de João Batista.